Boa noite, queridos. Graça e paz. Mais um dia aqui reunidos no Café Ensino, nessa reta final aqui no Novo Testamento. Eu creio que o Senhor está alegre conosco, está alegre com a sua participação, com a sua perseverança. Amém? Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração. Então, feche seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por essa noite, e nós te pedimos em especial, perdoe os nossos pecados e abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais para recebermos do teu alimento. E é em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço tudo o que o Senhor fará em nosso meio. Amém. Amém, queridos. Hoje nós falaremos de 1ª e 2ª Timóteo, outra epístola de Paulo que ele escreveu para Timóteo. E o título deste livro seria o livro do ministro, ou seja, das qualificações que o ministro precisa ter para a sua obra. Aqui está falando do ministro, está falando do pastor, está falando daquelas pessoas que têm uma atividade, melhor dizendo, me desculpe, com a igreja do Senhor, com o ministério. E talvez você pergunte, pô Luiz, mas eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou ministro do evangelho, mas muitos ensinamentos que tem aqui nós aplicamos para as nossas vidas. E saiba, você que é líder de uma família, você que é responsável por outras pessoas e não só no contexto da igreja, saiba que Deus confiou algo importante para a sua vida e Ele quer te abençoar, Ele quer derramar bênção na sua vida para que você faça a gestão, para que você cuide das pessoas que estão ao seu redor, conforme a palavra de Deus. Então, tudo que for ensinado aqui é aplicável também para nós gerenciarmos as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas empresas, aquelas pessoas que dependem de nós e que estão ao nosso redor. Amém? O autor Paulo, foi escrito em torno de 62 a 64 anos depois de Cristo. E qual que é a importância desse livro? Né? Nos ajuda a ver dentro do mundo, né, pessoal do ministério. Né? Você que frequenta a igreja, você que se relaciona com pessoas do ministério, você estudando esses dois livros, você vai conseguir se colocar no lugar das pessoas que estão liderando a igreja, que não é uma tarefa fácil, que é uma tarefa muito difícil, que tem ali um peso espiritual, tem uma luta espiritual, tem muito cobrança. Então já saiba que a vida de um pastor, a vida de um líder de uma igreja, de um ministério, não é coisa simples. É um trabalho duro, mas o Senhor, Ele capacita, o Senhor, Ele dá a unção necessária para fazer a boa obra de Deus. Amém? E aqui o que nós vemos, o que nós encontramos neste livro também? Nós encontramos quais são os principais desafios que os líderes enfrentam, seja intimidação, seja medo, seja estresse, seja problemas físicos. Para vocês terem uma ideia, muitos pastores, né, abrem mão de ser pastores por causa de depressão, por causa de estresse, porque não é simples, não é fácil cuidar da vida de outras pessoas. E talvez você que esteja me assistindo, você esteja com um sentimento de peso, porque você não está conseguindo lidar bem com a tua família ou com os teus dependentes, mas saiba que na aula de hoje o Senhor vai te dar as estratégias, te dará a vitória, porque o Espírito de Deus, o Espírito que Ele derramou na vida dos filhos de Deus, é um espírito de coragem, e é um pouco disso do que Paulo trata nessa mensagem, quando ele incentivou Timóteo na boa obra. Amém? E aqui nós aprendemos, né, e eu vou entrar no detalhe, qual é o caráter exigido para o ministro, e aqui nós podemos aplicar qual é o caráter exigido para nós sermos um líder de família, para nós sermos um pai, para ser uma pessoa responsável com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Existem 3 epístolas que são chamadas de epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas epístolas são destinadas à liderança da igreja, por isso que é chamada de epístolas pastorais. Então, um guia prático para os pastores, para o ministro e também para aplicarmos em nossas vidas. Amém? E o nome é o nome de uma pessoa
Timóteo, quem que era Timóteo? Paulo escolheu Timóteo para viajar com ele. Então, Timóteo era um discípulo de Paulo. E Paulo enviou Timóteo para fundar uma igreja em Éfeso. Imagina só, Timóteo era jovem. Timóteo, ele foi enviado para cuidar de Éfeso, uma igreja com mais de 20.000 pessoas. Então você consegue imaginar o desafio que este homem, Timóteo, tinha por ter uma pouca idade, né? As pessoas talvez não julgavam ele por causa disso, então Paulo toda hora precisava incentivar Timóteo para continuar na obra, ele precisava ser encorajado a seguir conforme a palavra de Deus. E uma das coisas que Paulo falava para Timóteo é para que ele não negligenciasse aquilo que ele tinha recebido por uma palavra profética. Isso está em 1 Timóteo 4,14. Ou seja, Timóteo ele recebeu uma palavra profética, né, recebeu uma unção, e Paulo estava falando para ele, aquilo que você recebeu, aquilo que veio de Deus, que foi profético, você não pode esquecer, você não pode negligenciar. Paulo também, né, reforçava e lembrava Timóteo para Timóteo avivar o dom que ele tenha recebido de Deus, para dar um novo ânimo para ele. E assim mesmo Paulo também continuava dizendo para ele, né? Não temas, né? O espírito que você recebeu de Deus, que é o Espírito Santo, não é o espírito de covardia. Então, o que eu queria te dizer nessa noite, baseado nisso, você que está desanimado com alguma dificuldade da sua família, com o seu trabalho, com alguma coisa do dia a dia, saiba, se você entregou sua vida para Cristo, se você acredita no agir do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que habita dentro de você não é um espírito de covardia. Então, ânimo, tenha ânimo. Talvez você não esteja conseguindo transpor os obstáculos. E eu te digo que o único que vai conseguir te ajudar a transpor os obstáculos é Deus, é o Senhor. Então confie nele, confie toda a tua vida nele, que Deus fará grandes coisas. E um ponto importante, né? Muitas pessoas não se sentem preparadas para fazer algo, mas saiba que é Deus que escolhe e que é Deus que determina. Timóteo não foi um homem, né, que foi colocado num posto de ministro em Éfeso através de escolhas de homens. Ele foi escolhido por Deus, um jovem que foi colocado numa igreja complexa, cheio de culturas da sociedade, lutando contra a palavra de Deus, lutando contra o evangelho. Este homem Timóteo, que era muito novo, ele enfrentou diversos desafios, e a palavra que Deus tinha para ele era uma palavra de ânimo, uma palavra de perseverança, uma palavra de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e dar liberdade para o Espírito Santo agir, porque através disso viria vitória. Ele, Timóteo, não tinha características de um grande líder, ele era jovem, ele ainda era imaturo, ele precisava sempre ser motivado, precisava sempre de ânimo, e tudo isso ele vem através do Espírito Santo de Deus. A dependência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é fundamental para nós transpormos estes obstáculos. Então, acredite no Senhor. Reaviva aquilo que você já recebeu de Deus e continue e persevere, porque Deus dará a vitória. Amém? Uma das principais mensagens que a carta de Timóteo para Timóteo tem é aquilo que nós podemos aplicar em nossas vidas. Está na tua tela uma imagem com diversos versículos e tudo isso a gente pode aplicar em nossas vidas. A primeira dela é: não ensine doutrinas falsas. Então você que está recebendo o estudo, quando você da Bíblia, você que gosta de compartilhar a Bíblia, saiba que você tem uma responsabilidade de não ensinar coisas erradas para outras pessoas. E o que significa isso, né? É menos o eu acho que Deus faz isso e eu acho que a Bíblia diz, para mais. A Bíblia diz isso, a palavra de Deus diz isso. No meio, né, o que o Senhor espera de nós não é achismos, é o que a palavra de Deus disse. Amém?
E aí ele diz também para as pessoas não levarem uma vida imoral, para não dar ouvidos às coisas demoníacas, e isso em todas as esferas, né? Tem pessoas que consultam o signo, tem pessoas que veem filmes demoníacos, tem pessoas que buscam outras coisas a não ser a palavra de Deus. Então ele está exortando para que as pessoas não busquem coisas que não são de Deus, né? Que a importância de alimentar-se da palavra de Deus, ou seja, não é só na terça-feira, nessa meia hora, 40 minutos, mas todos os dias tem que buscar a palavra de Deus, né? Fique atento para as coisas que você ensina. Então, se você gosta de evangelizar, se você gosta de cuidar de alguém, tome cuidado para com o que você está compartilhando, né? Tome como base a palavra de Deus, a verdade da Bíblia. Respeite os líderes, como nós já vimos, os líderes da igreja sofrem muita perseguição, tem muitos desafios, e o nosso coração não tem que ser um coração de julgar essas pessoas, mas também tem que ser um coração de ajudá-las aonde nós conseguimos e no que estiver ao nosso alcance. Respeite a doutrina, né? Doutrina dos batismos, que nós já vimos, muito importante. Respeite isso e respeite a palavra de Deus. Se você estiver respeitando e obedecendo a palavra de Deus, você estará respeitando a doutrina. Cuidado com os rebeldes, então sempre haverá pessoas que são rebeldes, que tentam mudar ou até mesmo ir contra a palavra de Deus. Cuidado com essas pessoas para que o inimigo não roube seus pensamentos e você caia em falsas doutrinas. Então, cuidado com isso, não se desvie da verdade, e aqui a verdade é a palavra de Deus, né? Nos últimos tempos acontecerão muitos ensinos errados que tentarão nos roubar da verdade, mas se nós conhecemos a Bíblia, se nós nos mantermos firmes nela, nada será capaz de afastar aquilo que Deus tem guardado para nós, que são coisas maravilhosas. Amém? Tenha uma boa consciência, cuide dos seus, né? Então, por isso que esse estudo aplica-se a nós. Cuide dos seus, cuide das pessoas que estão ao seu redor, das suas famílias, amigos, aquelas pessoas que dependem de nós. E, de novo, né, evite doutrinas e filosofias vãs, ou seja, que não são da palavra de Deus. Quais são as qualificações que um líder precisa ter, né? E um líder não só ministerial, um líder do lar, da casa, da sua família, da sua vida. Eu vou ler um trecho aqui que está em 1 Timóteo 3, de 2 a 5. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Parando aqui, eu creio que o bispo também pode ser trocado, né, aqui a palavra bispo, pelo seu nome que está me assistindo, porque eu creio que é isso que Deus espera de todos, uma vida irrepreensível. Amém? Continuando, deve ser marido de só uma mulher, ou seja, né, não pode haver poligamia, tem que haver só monogamia, deve ter autocontrole. Autocontrole, pessoal, é um fruto, né, do Espírito Santo. Viver sabiamente e ter uma boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Características de um servo de Deus, de um filho de Deus. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter seus filhos que respeitam e lhe obedeçam. Pois se um homem é capaz de liderar a própria família, se não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então veja, se você, né, muitos falam que o melhor testemunho que nós podemos dar para outras pessoas são as nossas atitudes, são os nossos atos dia após dia. Tem muitas pessoas que brincam, né, que tem pessoas que são excelentes pregadores da palavra, têm uma grande eloquência, falam muito bem, falam bonito, mas nos bastidores, dentro de casa, tem uma vida desregrada. Saiba que Deus conhece de todos no detalhe, e Ele olha e Ele sabe o coração de todos. E eu creio que se nós colocarmos tudo o que foi dito aqui como prioridade em nossas vidas, nós seremos um exemplo para outras vidas, e as outras pessoas que não têm isso, que não têm este padrão de vida, irão lhe procurar para perguntar, né, tentar entender algo a mais sobre isso. Isso é bênção em nossas vidas se nós fizermos isso que foi ensinado aqui.
Amém? Algumas recomendações que essa epístola traz também, que essa carta para o Timóteo traz, também muito importante, né? E é um tema que acontece na vida de muitas pessoas. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Veja, amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então ele é a base de muitas coisas ruins que acontecem nos dias de hoje. Dinheiro, poder. Continuando. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, para o qual foi chamado e com tão bem você declarou na presença de muitas pessoas. Então veja, aqui nós podemos dividir em três partes. Cuidado com o amor ao dinheiro, porque o amor do dinheiro leva à perdição, leva a abandonar a fé. E aqui ele também fala, tenha características, busque em primeiro lugar a justiça. A justiça de Deus é a santidade, ser santo perante a Deus. Quando nós somos santos perante a Deus, a justiça dele se manifesta em nossa vida. A devoção e também a fé. Então tem que ter fé na palavra de Deus, fé que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e que ele ressuscitou dos mortos, o amor, né, a perseverança. Muitas pessoas abandonam a fé porque tinham expectativas erradas em Deus e não perseveram na palavra de Deus. Então continue, persevere, por mais que esteja difícil aos olhos humanos, Deus tem uma saída, Deus tem a vitória na sua vida. Seja manso. Mansidão, um fruto do Espírito muito importante. Autocontrole, autodomínio, domínio próprio. E lute o bom combate da fé. Né? Então ele coloca, né, ter fé e praticar a fé até mesmo como um combate. Né? E nós entendemos que é isso mesmo, porque eu já passei por dificuldades, você já passou por dificuldades, que a sua fé foi provada. É como se fosse uma luta. Em todas as dificuldades nós temos que lembrar que o Senhor está no controle e Ele vai cuidar e abençoar dos seus filhos. Amém? Então, coloque como centro da sua vida a eternidade. Se você mudar, né, a tua visão e a tua perspectiva de vida e colocar que a eternidade é a coisa mais importante que você tem, não simplesmente o dinheiro ou outras conquistas, mas se você colocar que eu quero ser salvo, a eternidade é a coisa mais importante, você mudará o foco de sua vida e você aí sim viverá o sobrenatural de Deus, viverá o profundo de Deus. Amém? E a última aqui, a recomendação, né, é para procurar, né, eu vou ler aqui um versículo, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. A única forma de nós nunca se envergonharmos e nos apresentarmos a Deus como um obreiro aprovado, como um servo, como um filho aprovado, é praticando tudo o que foi falado aqui na palavra de Deus. Se nós praticarmos isso, nós não seremos envergonhados diante a Deus. Diante de Deus, nós seremos um exemplo para outras pessoas, um exemplo para outras vidas e muito importante, manejar bem a palavra de Deus para que quando nós formos confrontados, não por pessoas, mas por situações de nossas vidas, nós saberemos e nós lembraremos daquilo que é verdadeiro e nós tiraremos daí a força para seguirmos. E o exemplo disso, né, quem conhecia bem a palavra de Deus e não era enganado, nós vemos uma cena de quando Jesus Cristo, depois que ele foi batizado, de que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi levado por esse mesmo Espírito para o deserto, onde ele ficou ali num jejum prolongado e veio Satanás e tentou Jesus 3 vezes. E toda vez, dessas 3 vezes que Satanás
tentou Jesus, Satanás tentava mudar o sentido de uma passagem bíblica. E Jesus combatia Satanás com a palavra de Deus, com a verdade da Bíblia, dando o sentido real. Ou seja, Jesus conhecia a palavra de Deus. Jesus era cheio do Espírito Santo e ele venceu todas as tentações e ele se mostrou um servo aprovado perante a Deus. Então, busque tudo isso que foi compartilhado na aula de hoje. O princípio dessa epístola é para os pastores, é para os ministros, mas você há de concordar comigo nessa noite que se aplica às nossas vidas, porque se nós seguirmos toda essa receita de bolo que foi dado, nós seremos maridos, esposas, filhos, vizinhos, funcionários, seremos pessoas melhores para as pessoas que estão ao nosso lado, para a sociedade e principalmente nós seremos aprovados diante de Deus. Então eu te faço uma pergunta nessa noite e eu estou fazendo essa mesma pergunta para mim. Você realmente se sente aprovado perante a Deus? Eu, Luiz, preciso melhorar muitas áreas da minha vida e eu tomo como lição tudo isso que foi ensinado, que foi compartilhado para eu ajustar e para eu ser aprovado diante de Deus. Amém? Eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração e vamos pedir junto. Você que está me assistindo, peça esta capacitação. Peça para que o Espírito Santo acenda um fogo no teu coração, para que você coloque tudo isso que foi compartilhado em prática, que isso não seja mais uma aula, mas seja um modo de viver. Amém? É isso que o Senhor tem para nós, é isso que o Senhor quer para nós, porque eu não tenho dúvida, se nós estivermos aprovados diante de Deus, nós viveremos o melhor de Deus. Nós viveremos o sobrenatural de Deus. Amém? Feche seus olhos e abra o teu coração. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que foi compartilhado, por tudo que foi dito, pelo teu Santo Espírito nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que dentro de nós acenda-se uma chama, acenda-se uma vontade de nós sermos aprovados diante de Ti. E para isso, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, nós precisamos buscar mais o Espírito Santo e nós precisamos colocar em prática. Pai, em nome de Jesus, nos capacite. Nos dê ousadia e coragem para continuarmos perseverando na Tua palavra. Nos dê entendimento, meu Pai. Deus, eu também te peço, em nome de Jesus, afaste o mal na vida das pessoas que estão nos assistindo. Que nenhuma pessoa que está nos assistindo seja distraído pelas bobagens do dia a dia, pelas bobagens do cotidiano, que o inimigo não roube do coração de ninguém a palavra, o ensino que foi liberado nessa noite. Eu também lhe peço, Pai, em nome de Jesus, proteja as finanças, proteja a saúde, proteja os lares, proteja os netos, os filhos das pessoas aqui representadas de todo o mal, e que todos aqui possam sentar e se apresentar diante de Ti como filhos aprovados conforme a Tua palavra. Capacite todos, meu Pai, que todos aqui tenham um bom ânimo e a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, você que está nos assistindo, tenha ânimo, dê liberdade para o Espírito Santo de Deus, para você viver as coisas grandes que Deus tem para a tua vida. É em teu nome, Jesus, que a gente ora e agradece. Amém. Amém, queridos. Tenham uma boa noite. Busque ser aprovado diante de Deus e viva o sobrenatural dele. Uma boa noite e até a próxima terça-feira.